Daí vocês vão me perguntar assim, Marina, você ainda tá com aquela cara de sono do outro vídeo. Por que você tá com essa cara de sono? Você gravou no mesmo dia? Sim, gente. Tipo assim, eu desliguei a câmera, liguei a câmera de novo e comecei a gravar outro vídeo porque o negócio aqui tem que ser assim, entendeu? Muito rápido e muito dinâmico, porque senão eu fico sem gravar vídeo e aí vocês ficam bravos comigo e aí eu não quero que ninguém fique bravo comigo. Então, já grava tudo assim, um em seguida do outro. Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Eu tenho recebido algumas sugestões. Na real, vocês me mandam muitas sugestões e, gente, às vezes eu perco essas sugestões. Aí eu sei que tem a sugestão, mas daí eu esqueço da sugestão, daí eu fico toda perdida, toda cagada no negócio. Então eu tenho que começar a anotar num papel, porque se eu anoto no papel, eu lembro que aquilo foi dito pra mim, sabe? Então eu tenho recebido muitas sugestões de vocês e uma coisa que vocês me pedem muito é pra eu falar sobre o inglês. Tem muita gente que me pede pra falar sobre como eu aprendi inglês, tem gente que pede dicas pra aprender inglês, tem gente que vem me dizer que tá muito segura em relação ao inglês, como o meu inglês evoluiu, inglês. Então eu decidi começar a falar um pouquinho do inglês pra vocês. Começando pela minha história com o inglês. Então, como que eu aprendi e compartilhando... Mano, esse cabelo aqui tá foda, velho. Desculpa aí, hein? Então, compartilhando algumas dicas com vocês do que eu aprendi durante a minha vida sobre como aprender inglês e como aprimorar o seu inglês. Então, começando do começo. Óbvio, né? Eu sempre tive facilidade pra aprender inglês. Não sei porquê. Pra mim era mais fácil do que aprender português, matemática, qualquer outra coisa. Na minha vida, assim, eu sempre tirei notas melhores no inglês do que qualquer outra coisa. Mas eu lembro desde pequenininha, assim, eu tentando falar algumas coisas em inglês. Essa vai ser uma palavra que vocês vão ouvir muito no vídeo, então aguenta falando inglês o vídeo inteiro. E aí, algumas coisas contribuíram pra que eu aprendesse inglês rápido quando eu era criança, assim. Primeiro que criança aprende coisa muito rápido, vocês já estão cansado de saber disso. Mas acho que a coisa número 1 que me ajudou foi eu aprendi a ler muito cedo. Como eu ficava o dia inteiro na escola, as professoras, né, não tinham o que fazer ali na escola e tal. O que elas faziam? Elas ensinavam a gente a ler. Na escola eu digo assim, na minha época, lá em 1300 bolinha, não, brincadeira. Mas na minha época, lá nos anos 90, tinha Jardim 1, Jardim 2, o pré, sabe? E então eu ficava na escola o dia inteiro, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro. E aí as professoras me ensinavam a ler, porque algumas vezes ficava só eu e mais poucos alunos, assim, à tarde na escola. Então elas pegavam e falavam assim, essa menina aqui, tá parada aqui sem fazer nada? Vamos ensinar ela a ler. E aí eu aprendi a ler, meu pai sempre gostou de ler, então sempre tive incentivo pra ler e eu aprendi a ler muito cedo. Com 4 anos eu já lia, então isso eu acho que me ajudou muito, porque eu sempre gostei muito de ler, agora eu tô bem preguiçosa, vou falar pra vocês, eu tô muito preguiçosa, mas eu sempre gostei muito de ler. E aí, nessa época, a gente morava num condomínio que meu pai ou minha mãe, não lembro, era síndico do condomínio. Então a gente tinha algumas regalias, assim, por ser assim, por ele, acho que era meu pai, ser síndico do condomínio, que era ter TV a cabo. E naquela época, gente, ter TV a cabo, tipo, era, sabe, nossa, coisa de playboy. Só que na TV a cabo só tinha programa em inglês e legendado. Então o que eu fazia? Eu ficava esperando meu pai chegar da faculdade e aí eu ia lá assistir os Simpsons com ele legendado. Então eu não entendia metade das coisas que passavam ali, porque era muito rápido a legenda pra uma criança de 4 anos, né? Não vai entender nada. Mas eu lembro de ficar lá lendo as poucas palavras que eu conseguia captar e automaticamente ligar aquele som, né, que eles diziam com aquela palavras que estava escrita ali em português. E também por eu ficar bastante tempo na escola, depois que eu cresci um pouco, a gente se mudou para outro lugar e eu também ficava na escola o dia inteiro e a gente podia fazer uns cursos extras na escola e eu fiz inglês, mas era aquelas coisas de
Do tipo, coelho é rabbit, cenoura é carrot, sabe? Você não aprendia nada de gramática. Era uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, umas frasinhas feitas e já era. Então isso ajudou muito. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me levou pra lá no IASIG, que é uma escola de inglês, pra quem não conhece. E eu fiz um teste de nivelamento e eu caí num grupo de teens. E aí, eu não lembro quanto tempo eu fiquei no IASIG, eu acho que foram 2 anos. Só que nesse meio tempo eu pulei vários estágios, porque as professoras diziam, você é muito boa pra estar nesse estágio, você tá muito mais avançada que esse estágio. Então eu vou te pular. E aí eu fui pulando de estágio. E aí eu saí do CNA. E aí eu saí do IASIG quando eu tinha 14 ou 15 anos, agora eu não lembro. Daí, 14 anos, porque eu fiquei um ano parada sem estudar, porque o meu horário não batia mais com o da escola, daí sabe, você vai deixando, e aí eu tinha parado o inglês, parei o inglês por um ano. Daí, quando eu tinha 15 anos, depois de ter pulado vários estágios e ter ficado um ano parada no inglês, eu pensei, pô, vou ter que voltar alguns estágios, né? Porque a gente decidiu, minha mãe, meu pai e eu decidimos que eu ia voltar a estudar inglês. E eu fui na Life Idiomas, e aí eu fiz um teste de nivelamento e eu caí num grupo de intermediário. Agora eu não lembro se era lower ou se era upper. Agora eu não lembro. Mas eu caí num grupo de intermediário. E nesse grupo só tinha homens e o mais novo tinha 25 anos de idade. Eu pensei, fodeu, vou passar vergonha na minha vida aqui, velho. E aí eu fui lá com a cara e sem coragem nenhuma, porque eu tava morrendo de vergonha. Porque pra piorar, o professor também era homem, né? Só tinha homem na sala, eu era a única pessoa do sexo feminino e ainda era adolescente. E aí eu fui lá com o pum na mão, né? E cheguei lá e vi que não era nada daquilo que eu achava, que ia ser todo mundo muito melhor que eu. Vou falar pra vocês que eu achava que eu era um pouquinho melhor que eles, né? Mas, enfim, né? Não vamos julgar ninguém. Então eu entrei nesse grupo e eu fiquei com esse grupo, né? Que foi se desfazendo. E sobrou só eu e outra pessoa no grupo. Até a gente terminar o curso no avançado. Aí, claro que depois do avançado tem outros níveis pra você ir se aperfeiçoando cada vez mais, mas eu acabei no avançado. Só que a minha professora me dizia, minha professora Mona Lisa, linda, maravilhosa, um beijo, que olha, eu acho que sabe aquela pessoa que Deus ou a entidade superior que cuida deste universo manda pra sua vida pra mudar ela? Essa pessoa foi a Mona Lisa, porque ela vivia me dizendo que eu tinha muito jeito de professora, que eu ia ser uma ótima professora, e eu falava que, eu sou a pessoa mais impaciente pra ensinar as coisas pras pessoas. Só que aí eu percebi que era pras pessoas que são próximas a mim, sabe? Então eu explicava, eu falava pra ela, mas Mona, eu falo pro meu irmão que 2 mais 2 são 4, eu mando ele somar e ele me fala que é 5 e eu perco a paciência, sabe? Eu já falo, porra, moleque bom, como assim? E aí ela falou, mas é diferente, você vai ver que é muito diferente quando é um aluno seu. Bom, enfim, ela foi lá fazendo a minha cabeça, até ela me convencer a fazer um teste para professor lá na própria escola. E aí eu fiz o teste, eu passei no teste, eu fiz entrevista, eu passei na entrevista, e aí eu já fiz o treinamento, e aí com 17 anos eu comecei a dar aula de inglês. E aí eu dei aula... Eu dei aula na Life, eu dei aula no CNA, eu trabalhei 2 anos no CNA, que foi um lugar onde eu fiz ótimos amigos. Da Jamile, da Roberto. Também substituí uma professora numa escola de ensino fundamental por um mês. Foi ótimo porque eu tive contato com criança mesmo assim, sabe? Criancinha, não que nem nas escolas de inglês que é mais adulto, umas crianças mais velhas, sabe? Que foi ótimo também. Então eu dei aulas de inglês por 4 anos, dos meus 17 até os 21 anos. Porque eu vim pra cá com 21, né? E eu vou falar pra vocês que eu aprendi mais sendo professora do que sendo aluna. Porque pra ser professor você tem que estudar mesmo, você tem que estudar de verdade, aprender, sabe, todas as regras gramaticais e pensar em todas as dúvidas que seus alunos possam ter em
avançado, é assim que fala? Sabe? Antes de ir pra aula, você já tem que ter tudo aquilo em mente para poder dar uma aula de qualidade, sabe? E ensinar de verdade os seus alunos, e não é só lá falar, ó, tá aqui, eu copiei aqui do quadro e acabou a aula. Que nem é na escola, sabe? Por isso que ninguém aprende nada na escola. E aí você tinha que estudar de verdade, sabe? Então é abrir livro, é ler o que você vai dar na aula, planejar atividades diferentes, sabe? Procurar meios diferentes e dinâmicos para ensinar aquilo pro seu aluno. E então eu aprendi algumas coisas que eu acho que contribuem muito para você aprender inglês. Tanto sendo aluna quanto sendo professora. Então, gente, eu acho que assim, não tem segredo. Em primeiro lugar, você tem que estudar. Para você aprender inglês, você tem que estudar. Não tem como, sabe? Você tem que... Tô passando um creme aqui, falando, tá? Acho que tá na casa dela, né? Eu tô na minha casa mesmo, no meu canal, meu vídeo, eu falo o que eu quero, faço o que eu quero, né? Vocês não se incomodam, né? As visitas aqui não se incomodam. Então tá bom. Você tem que estudar. Não tem como. Você tem que fazer a tua lição de casa, você tem que procurar saber a gramática, senão você não vai aprender. É muito importante você saber, assim, a função da língua, tipo, o que eu falo quando me perguntarem isso? O que eu falo quando eu quero saber daquilo? Mas você também tem que saber gramática para poder construir aí as suas frases da forma certa e tudo mais. Então tem que estudar. Procure uma escola, a escola que seja mais compatível com você, que tenha uma metodologia que seja compatível com o seu jeito de aprender, ou um professor particular, ou então encontre você mesmo, um jeito de você estudar para você aprender inglês sozinho, porque tem muita gente que aprende sozinho. Eu aprendi muita coisa sozinha, porque eu encontrei meios de fazer isso. Então, estude. Segunda coisa, você aprender o jeito que você aprende. Então, tem gente que aprende mais ouvindo as pessoas falarem. Tem gente que aprende mais vendo as coisas. Tem gente que aprende mais tocando as coisas. Tem gente que aprende mais fazendo a coisa mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que aprende por escutar, escuta música, vai ver filme, vai ver, sei lá, seriado sem olhar pra imagem, só ouvindo o que tá acontecendo e tentando imaginar o que tá ali, o que tá acontecendo, pra você aprender que aquilo que a pessoa tá falando é ligado com aquela situação, tá entendendo? Pra você que aprende vendo as coisas, assista filmes, assista seriados, leia livros. Pra você que aprende tocando as coisas, a gente fala tocando porque não necessariamente tocando, mas sabe, fazendo com as próprias mãos e, tipo, sabe? Por exemplo, se eu falo, isso um snow globe é isso. E a pessoa fica tipo, oi? É diferente de eu colocar um snow globe na mão dela e dizer, olha, um snow globe é isso aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo? Olha. Esse é um dos meus favoritos, gente, que ele tem glitz. Ele tem grits. Vai procurar, sei lá, objetos na sua casa, vai comprar as coisas, sei lá, constrói um acervo de imagens ou de coisas reais, que a gente chama de realia, né? São brinquedos ou até mesmo coisas de verdade, assim, sabe? Que você pode guardar pra usar como exemplo, pra explicar o que são aquelas coisas, sabe? Então, tipo, uma bola, uma boneca, uma garrafa, um vidro de perfume, uma barra de chocolate, sabe? Pra você saber aquilo e, tipo, cataloga aquilo. Não precisa nem ser de verdade. Faça no teu computador, no teu celular, uma galeria de imagens pra você ver o que é aquilo, mas isso é de pessoas visuais. Pessoas que tocam são outras coisas, enfim. Faça com a realia aquilo. Ou então realmente procure fazer atividades que você vai se mexer e ser envolvido por aquele meio, sabe? Tipo, vamos aprender as frutas, sei lá. E aí você vai então fazer uma salada de frutas seguindo uma receita em inglês, ou tipo, se grava fazendo aquilo em inglês, sabe? Pode parecer coisa idiota, mas gente, quando você tá... Eu conheci uma pessoa que me ensinou uma coisa muito importante.
E eu pensava assim, o aluno vai se sentir um idiota se ele fizer isso. E ela me disse o seguinte: eu falo para os meus alunos, para aprender inglês, não me importa se você vai escrever um texto acadêmico para Harvard ou se você vai vestir Barbie com as roupinhas dela. Você vai fazer aquilo que você tem que fazer para aprender. E eu pensei, porra, isso é verdade. Então pode parecer idiota essas coisas, sabe? Elas podem parecer muito bobas, mas se pra você ela funciona, porque não é pra todo mundo que funciona, eu vou repetir isso mais uma vez, cada pessoa aprende de um jeito. Então se pra você funciona, cara, vai fundo, faz mesmo. Porque é só assim que você vai conseguir aprender, sabe? E não pare de estudar. Nunca pare de estudar. Você escute músicas em inglês. Tenta pensar sem traduzir, sabe? Porque a gente sabe que tem muitas coisas em inglês que não tem tradução para português. Então tenta não traduzir, mas entender o que aquilo significa, sabe? Mas nada te impede no primeiro momento você traduzir. Então, ouça músicas, veja filmes sem ser dublado, né? Porque, por favor, vamos começar com uma legenda em português, depois muda pra uma legenda em inglês, depois sem legenda. E aí, meu filho, a coisa só vai se desenrolando muito mais fácil. Escreva em inglês. Se você tem um diário, comece a escrever em inglês no seu diário. Leia em inglês, vai ler um livro do estilo que você gosta, um livro de ficção, um livro de romance, e um livro que seja compatível com o seu nível. Vamos lembrar disso, que não adianta nada você ser do básico e querer pegar um livro de avançado, que você só vai se decepcionar na hora que você for ler, que você vai pensar, que porra é essa? Eu não tô entendendo nada. Ache aquilo que te dá prazer em estudar inglês, meu filho, entra de cabeça naquela coisa, sabe? E outra coisa, gente, que eu acho que é a maior coisa que mais me ajudava em aprender inglês fale inglês. Não interessa com quem você vai falar inglês. Se você vai falar inglês com alguém que você conheceu na internet, se você vai conversar com o seu professor, se você vai falar com um amigo que você conhece, que sabe que fala inglês também, se você vai conversar com um parente, que nem eu conversava com meu pai em inglês só pra praticar e pra irritar minha mãe, que não sabe falar inglês, ou se você vai conversar com você mesmo. Eu conversava comigo mesma direto em inglês, sabe? E ali tomar um banho, o espelho tava ali do lado, começava já a falar, porque eu sou daquele tipo de pessoa que fala até tomando banho. Você já sabe que eu falo demais, né? Inclusive esse vídeo tá muito longo. Mas enfim, eu ficava lá conversando comigo mesma, eu pensava em inglês, eu falava alto comigo mesma em inglês e, cara, porque aí era o único momento que eu conseguia me ouvir falando, sabe? Que eu conseguia perceber, mas não era assim que a professora falou. Mas será que é desse jeito mesmo? Fala essa frase? Tá parecendo que tá soando meio esquisito. Então, cara, entre de cabeça, acha aquilo que te dá prazer, esgote todas as fontes e metodologias possíveis que tem pra você aprender o inglês e tenha paciência. Respeite o seu tempo. E não adianta nada você querer fazer correndo, porque você tem que vir fazer o programa de au pair ou qualquer outro intercâmbio que você queira na tua vida, que você vai viajar. Você tem que fazer aquilo naquela semana, porque senão você vai morrer, que você não vai, se você não fizer aquele intercâmbio, aquela viagem no semestre que vem. Calma, dê tempo ao tempo, se respeite, porque senão você só vai se frustrar. Este é o meu conselho de amiga pra você. Então eu vou parar por aqui, depois eu falo num outro vídeo, porque esse vídeo tá muito longo, mas depois eu falo sobre como melhorar o seu inglês estando aqui nos Estados Unidos. Claro, se vocês quiserem, então me digam nos comentários se vocês querem isso e me deem o joinha de vocês pra me dizer se eu ajudei vocês com este vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais, que eu deixo tudo aqui no box de informações. E é isso, eu vou parar de falar porque eu já falei muito, então um beijo, tchau e vejo vocês no próximo vídeo.